E mesmo durante o Veda, mantendo a tradição do canal Comparando Livros, o CCL, a gente vai conversar sobre as leituras. Final de março, início de abril, me conta o que vocês andaram lendo. A gente terminou o vídeo passado de leituras falando sobre a minha experiência com Pequenos Incêndios por Toda a Parte, da Celeste Ng. Esse livro que ainda vai render um vídeo só comentando sobre ele, trata de tantas questões da maternidade, um suspense psicológico, vale muito a pena. Aí depois eu concluí esse livrinho aqui de história que se chama Idade Média e Idade dos Homens, do historiador George Duby. E esse é livro de não ficção, livro de história. Eu gosto de ler livros de história. Ele vai tratar muito sobre as relações amorosas, as relações familiares, curiosidades e histórias de algumas santas, por que elas foram santificadas durante o período da Idade Média. Um dos motivos de eu ter pego esse livro para ler, e eu já estou lendo ele bem devagarzinho há algum tempo, foi junto com o livro do Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. E eu estava terminando o livro do Caliban e a Bruxa e estava querendo esse tema aí da Idade Média. A questão é que esse aqui, ele me frustrou um pouquinho. A forma em que o George Duby ia aprofundando esses assuntos de como era a questão do casamento para os homens, algumas histórias dentro da estrutura dos padres e das relações entre os padres, o que levava essas pessoas a tomarem certas atitudes com relação ao casamento na família, quando foi que o casamento se tornou algo aí nesse período da Idade Média, em que você tinha a parte de um amor e tinha a parte da união das famílias, que era o casamento por conveniência. São temas que eu me interesso muito, mas a forma que ele foi colocando foi uma forma que não me empolgava muito durante a leitura. Eu voltei no tempo da Idade Média para o século IX para ler A Papisa Joana, da Dona Wollstonecraft, que livro delicinha. Eu já sabia que era um livro de ficção histórica, um romance baseado nos estudos da Dona sobre a Joana, que foi por muito tempo apagada nos registros da igreja, mas que alguma documentação depois tinha sido encontrada e ela existiu e ela foi uma papisa. A história dela é uma história assim muito interessante, porque é de uma menina. Acho que a gente tá gostando muito de ler esse tipo de conteúdo, de mulheres que rompem a determinação da sociedade que elas vivem para seguir o próprio destino. A Joana era muito inteligente, ela desde criança gostava muito do conhecimento. Nessa época do século IX, né, no ano 800 e uns quebrados, era impossível uma pessoa, uma mulher, e já era difícil ter esse conhecimento, né, nos homens, ter esse conhecimento científico, esse conhecimento cultural, que era todo concentrado na igreja. Então, quem queria estudar tinha que entrar para o clero. E a Joana, ela já tem essa vontade de querer conhecer as coisas, e o irmão mais velho dela, ela estuda, e ela estuda junto com ele, e ele ensina escondido do pai dela alguns conhecimentos, especialmente a Bíblia, os escritos da Bíblia e a língua do latim, que era uma língua muito difícil e considerada uma língua muito culta nessa época. Quem conseguia aprender o latim era considerado muito inteligente. Uma espécie de clérigo, monge, que passava nas aldeias, nas cidades naquela época, vê o outro irmão da Joana, que por uma razão que eu não quero estragar aqui, um outro irmão da Joana vai ter que estudar também. Ele estava com outro destino, mas vai ter que estudar. Ele quer ser um cavalheiro, e quando o pai da Joana recebe esse clérigo que só vai ensinar naquela região pessoas de um nível de inteligência já avançado, esse clérigo fica encantado com a Joana e ele diz que quer ensinar um pouco a ela. Ele ensina junto com a contragosto do pai, junto com o irmão mais novo,
E ele fica tão assim encantado que ele oferece a oportunidade que dali os conhecimentos dela podem melhorar. E ele oferece a oportunidade dela com o irmão, ou somente ela, ir para uma escola consagrada ali próxima, que aí sim a família vai poder ascender socialmente. E não tem como eu não comparar com Maria Madalena, da Margaret George, que também foi um livro que me levou para um tempo de história que eu não sou acostumada aí, que foi um tempo aí de ano zero, né? Zero da convivência aí com Jesus. E que, em muitos aspectos, essas histórias, elas, assim, eu gostei mais da escrita da Margaret George, nesse sentido de romancear uma história. A Donna é um pouco mais superficial em algumas coisas, mas a Donna também manda muito bem em diálogos, e isso compensa o fato da narrativa dela ser um pouco mais rasa. Eu gostei, mas eu confesso que eu gosto mais do estilo Margaret George. Então, se você gosta desse estilo aí de ficção histórica, uma boa pedida é Papisa Joana. Eu li também o Harry Potter e a Ordem da Fênix pela primeira vez, talvez a única aqui na internet que tá lendo Harry Potter pela primeira vez. Enfim, eu tô lendo pela primeira vez e gostando muito. E eu fui para um lado sombrio da história, uma história que cada vez eu me encanto mais com ela. Eu já tava com essa concepção de que acho que por isso que eu embarquei nessa história, né? De que era uma história muito bem contada. Eu já gosto de história infanto-juvenis, mas eu já tava com essa percepção de que Harry Potter, além de alguns conteúdos, eu percebi que Harry Potter não era só uma história infanto-juvenil, uma história para jovens adultos. E essa minha leitura tá me comprovando que eu tava certa, com essa percepção que eu tinha. Eu acho que aqui a gente tem uma história tão complexa. Eu gostei de ver a questão política desse mundo da magia. Aqui eu pude perceber como a J.K. Rowling estava preocupada em colocar aspectos de estrutura política, de manipulação de julgamentos, de como que o Estado, eu vou chamar Estado, mas aqui não é assim, né? Eu vou botar o Ministério da Magia, que é a comparação que eu faço com o nosso Estado. Como ele pode fazer uma merda e depois querer tapar os olhos e manipular, né, meios de comunicação, manipular julgamentos e criar teorias e neuras com relação a instituições como escola, por exemplo. Achar que uma escola de Hogwarts e Dumbledore estava tramando algo contra o ministério. Tudo porque alguém tá falando, olha, Voldemort tá vivo, gente. Não, mas eu escolho não acreditar, porque se eu acreditar, eu vou assumir que eu sou um governo totalmente competente de ter deixado em um torneio de escola o cara mais perigoso do universo inteiro, dos bruxos, voltar ainda a assassinar um adolescente. Então tudo que acontece quando Harry Potter volta para Hogwarts, e antes também, que ele passa meio que por um julgamento, por dizer que, olha, tem coisas que estão acontecendo, dementadores que não deveriam estar no mundo dos trouxas, né? Eles foram lá, tentaram matar o meu irmão primo, né? Meu primo lá, meio que irmão postiço, e me matar. Pô, que governo é esse que deixa os dementadores ir pro mundo dos trouxas? Enfim, então essa sucessão de besteiras políticas a gente vai ver aqui no ano escolar, um ano botar aqui de trevas pro Harry e seus amigos. Eu gostei muito também dessa situação de que você precisa inserir a política dentro da escola quando você sabe que sua estrutura política está muito frágil. Se uma estrutura política está forte, está consolidada e está eficiente, não precisa ter na escola, em estruturas de educação, uma manipulação política. Então a professora Umbridge, que é uma personagem muito... Gostei mais dela aqui do que no filme. Depois vai ter que fazer um vídeo, porque o filme desse A Ordem da Fênix eu não gostei. Era um filme que eu gostava quando eu assistia, mas
depois que eu li o livro, eu vi como esse filme é raso, é como se fossem melhores momentos daqui, não teve linearidade, enfim. Mas em relação à professora Umbridge e todo o medo que o Ministério tem do Dumbledore, me lembra muito a Katniss em Jogos Vorazes, me lembrava muito quando ela falava pro presidente Snow lá, em que, poxa, se eu, com o fato de eu comer aquelas amoras, né, no final lá do primeiro livro, no fato de eu comer as amoras, eu tô impactando numa estrutura de poder, então seu dogma de poder tá muito frágil, né? Você é muito incompetente. Porque por que umas amoras vai interferir no seu poder se você está consolidado? Então isso vale também para fé religiosa. Eu gosto muito dessas metáforas assim que os escritores colocam nos livros. Aqui também eu gostei de conhecer sobre o passado do Snape. E eu gostei de como a J.K. Rowling, de uma forma também complexa, isso aqui não é para criança de jeito nenhum, mas é colocado de um jeito que jovens, eu acho que podem captar também, com certeza captam, é que a desconstrução do ideal de idolatrar pessoas que morreram. Então, Harry Potter com os pais dele, eu acho que qualquer pessoa que tem aí, que perde, nem conhece os pais, ou que perde alguém muito cedo e dá um endeusamento àquela pessoa e descobre realmente a realidade sobre quem aquela pessoa foi. É algo interessante como isso mexe com a cabeça, como nós seres humanos, assim, a gente é pautado em ilusão, e quando ela coloca essa coisa de entrar na mente, porque o Harry Potter tem uma conexão com Voldemort, eu acho interessante essa conexão do lado bem e do lado mal, e como até o Harry tem na história de vida dele elementos para sobreviver a essa conexão com o lado mal, que pode ser vista, às vezes eu vejo isso, às vezes eu não vejo, assim, com o lado ruim dele, que ele tem uma potencialidade de ser, talvez aí pelo poder dele, também uma pessoa ruim, ou ver que ele pode ser o Voldemort lá na frente. Então os elementos que o Harry tem para não se tornar o Voldemort, né? E como que ele, pelo Snape, que uma visão mais rasa que a gente tem nos livros anteriores de um menino que não gosta do professor, e o Snape realmente é horrível, né? Mas como que existe um passado por trás disso e que os pais do Harry têm uma certa influência nisso tudo. Então tem uma desconstrução muito interessante. Gente, eu amei isso aqui. Eu li também o Bear, da Bianca Pinheiro. Que história mais fofinha, a história da Raven, que é uma menina que se perde dos pais e ela vai buscar ajuda com o urso para ele ajudar ela a encontrar os pais. É uma história infantil muito bonitinha. Olha o desenhozinho dela. Uma história sobre amizade, e eles aqui nesse primeiro volume eles vão para uma cidade procurando os pais da Raven, uma cidade que tem da premissa dela, tudo eles têm que conseguir e conversar com as pessoas por meio de enigmas, por meio de charadas. É bem divertido. Eu li o meu segundo livro, da Bell Hooks. Eu tenho gostado muito dessa teórica. Ela é pedagoga e ela escreve, o livro que eu li dela, ela escreveu sobre educação e sobre inclusão, sobre igualdade, né, na educação, mas só do ponto de vista assim, muito da pedagogia, dessa pedagogia inclusiva, e que tem assim muita origem no Paulo Freire, por exemplo, aqui no Brasil. Esse segundo livro, ela já fala do feminismo, então o feminismo é para todo mundo. Ela explica de um jeito bem tranquilo e didático um pouco sobre as origens do feminismo, como que me lembra muito a Angela Davis. Quem leu a Angela Davis talvez possa achar um pouco a Bell Hooks um pouco repetida, porque a teoria base é a mesma. Então como o movimento veio e como o movimento ele teve uma desassociação com as mulheres brancas de classe alta nos Estados Unidos, e que elas desassociaram o movimento a todas as mulheres, levando só a fundamentações em que só beneficiavam elas, da classe alta, da elite. E eu gostei muito, o que eu mais gostei desse livro foi perceber como o feminismo realmente é uma coisa a ser construída. Ser feminista é uma educação, não tem a ver com
a bondade ou moralidade, tem a ver com a construção educacional mesmo, com base nos conhecimentos e no acesso à informação que mulheres, homens vão tendo. O feminismo ele vai se construindo dentro de cada um. Se o feminismo pode ser visto muitas vezes como uma teoria isolada, dentro dessa teoria a gente percebe como que o feminismo ele é algo de, entre aspas, se tornar um ser humano decente, se tornar um ser humano íntegro, que encontra muito o discurso da Chimamanda. Então eu gostei muito de ter lido esse livro, recomendo para quem está interessado em conhecer muito sobre o porquê e as razões que levam a gente a pensar como a teoria, pensar com a teoria feminista e perceber as políticas que podem ser feitas para trazer essa igualdade de direitos para todos os gêneros. Eu concluí também As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Eu conheci a Lia, a Lorena e a Ana Cláudia. Aqui a gente tem a história de 3 mulheres, 3 meninas, durante o período da ditadura aqui no Brasil. A gente tem 3 mulheres e um pouco sobre sororidade, né? A gente tem 3 mulheres totalmente diferentes e que eu não percebia assim, uma amizade entre elas, mas tinha essa questão da sororidade, da empatia e uma ligação entre elas. A Lia, ela é uma comunista muito engajada em teorias, assim, que hoje a gente se identifica muito com ela nas ideias, e eu me identifiquei. Então ela fala muito sobre religião, sobre feminismo, sobre a ditadura. É nela que a gente sente mais essa coisa da ditadura, porque o irmão dela tá preso e ela luta assim em grupos clandestinos para libertar o irmão dela. E volta e meia ela tá falando de política também aqui no livro. A Lorena, que foi a personagem que eu mais gostei, assim, de coração, eu achei a personagem mais complexa, e para essa época ela faz muito sentido. Ela é apaixonada por um cara casado e ela tá o tempo todo falando da virgindade dela e do porquê que ela manteve essa virgindade dela. Ela tem também um trauma com relação à morte de um irmão dela, e toda a participação dela na história, ela já traz mais um impacto cultural da sociedade mais da época aqui no Brasil. E tem a Ana Cláudia, que é uma viciada em drogas, que namora também um traficante e que vive também nesse desespero de emoções na vida que ela levou, porque ela não consegue mais estudar. E tem essa interferência política na vida das meninas, mas tem muito as emoções e como que lidar com sentimentos muito ligados à parte da mulher mesmo e da vida dessas pessoas impactam nas decisões que elas vão tomar durante o livro aqui. Eu gostei bastante. E agora sim, ele tinha momentos do livro que eu ficava esperando mais, não da Lígia Fagundes Telles, assim, porque Lígia Fagundes Telles já é conceituada, mas eu esperava mais da minha conexão com essas personagens aqui. E não foi tanto. E olha que eu sou bem emotiva, assim, para as coisas, mas não foi tanto. Mas eu gostei muito do final. Aí o final me pegou emocionalmente. Então eu acho que a Lígia conseguiu, por isso que eu acho que eu classifiquei bem o livro. A Lígia conseguiu fazer um bom trabalho aqui. No final das contas, uma ótima leitura, super recomendada. Eu terminei a série que me fez voltar ao gênero de fantasia com louvor. Eu li A Heroína da Alvorada, da Alwyn Hamilton, que fecha a série da Rebelde no Deserto. Vai ter vídeo falando de um tema que eu gostei muito especialmente desse livro da Heroína da Alvorada, que é um aprofundamento do conceito que essa escritora criou dos Djinins. Os Djinins são uma associação que a gente faz imediatamente com o gênio do Aladim, o gênio da lâmpada. Então essas relações que tem
de ser alguém tão poderoso, tão poderoso e sem liberdade, e das relações que tem de seres humanos que têm o poder sobre esse ser, que é o Digirin. Então eles ficam poderosos por terem um Digirin. E isso foi o que eu mais gostei aqui, que tá nesse livro. Uma leitura que eu fiz totalmente assim, sem programação, foi O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. A Ângela, do canal Ao Sol no Quintal, ela fez um projeto, acho que tá até rolando ainda. Sim, tá rolando, ainda tá. Que é de leitura conjunta. Eu vou até participar quando ela fizer a discussão desse livro. E que temática que... facada no peito, assim, no meu caso, eu me senti totalmente, assim, tocada pelo tema da acomodação que é tratado aqui. Aqui a gente vai ter a história do Giovanni Drogo, que ele é designado para ir para um forte chamado Forte Bastiani, e lá ele tem que se agregar àquele grupo, esperando que vai chegar, de certa forma, pode ou não chegar, mas deve chegar alguma coisa que os ataque. E esse livro é muito simbólico, porque a narrativa também é muito poética, bonita. Desde o início a gente percebe que a temática vai ser a acomodação, que leva pessoas a ficarem em um lugar enraizando determinadas rotinas, aquele marasmo, e ficar sempre naquela situação de que mas vai acontecer alguma coisa, mas vai acontecer alguma coisa, situações em que não existe questionamentos, não existe espaço para questionamentos de para que eu tô aqui, para que eu estou guardando esse lugar, para que eu tô fazendo essa atividade. Outra situação que é tratada aqui nesse livro é a questão dos procedimentos, da rigidez de processos e procedimentos que tiram qualquer análise mental do ser humano. Então, são rotinas em que as coisas vão sendo feitas sem, meio Charlie Chaplin, tempos modernos, sem as pessoas entrarem em qualquer questionamento do porquê aquilo está acontecendo. E isso gera consequências, isso gera erros, isso gera absurdos. Então, que história, gente! E eu termino esse vídeo com a leitura mais recente que eu fiz, que é o 1984, do George Orwell. Que livro! Essa foi a distopia mais aterrorizante que eu li em termos de mundo, com exceção do conto da Aya, da Margaret Atwood, sendo que eu não considero o conto da Aya distopia, mas aí é outro vídeo que a gente já conversou aqui sobre isso, e aí eu não vou aprofundar nesse. Mas das distopias realmente que eu já li, e das clássicas só falta ler O Admirável Mundo Novo agora. Eu já li o Fahrenheit 451, o que eu achei assim, em termos de estrutura até parecida com 1984, porque é um livro que começa a gente entendendo como é que as coisas funcionam de um jeito que, pra gente que tá nos dias atuais e já leu ou assistiu muita distopia, fala, nada demais, mas o negócio vai crescendo, e esse livro aqui, eu acho que ele vai depois para um aspecto muito da filosofia. Com certeza vai ter vídeo falando desse livro aqui no canal, mas para dar uma ideia geral e já para pedir para vocês lerem esse livro, porque ele é muito bom. Eu vou explicar mais ou menos o mundo, como acontece aqui. A gente tem aqui um mundo em que a gente, nas estruturas de poder, a gente não tem o poder numa aristocracia ou na mão de uma pessoa exatamente. A gente tem o poder naquilo que a gente chama de o partido. A gente não sabe quem realmente está no poder, que grupo de pessoas está no poder. Não, a gente não sabe. Não sabe, assim, a sociedade não sabe, nem a gente também a gente vai entender um pouquinho como funciona no final. Você tem uma estrutura, assim, do partido do poder, e a gente tem esse grande irmão, que é o Big Brother, e fazendo uma associação aqui pro Big Brother, o programa. E o Big Brother, que é muito parecido, porque a gente tem teletelas vigiando o comportamento de toda a população o tempo inteiro,
com algumas exceções que não tem tanto assim na natureza, nos lugares que tem natureza e da periferia mesmo das cidades. Que a gente percebe claramente, que aí depois a gente pode até fazer outro vídeo, que eu gosto dessas estruturas. Todas as estruturas distópicas dessas clássicas, ela tem uma estrutura de poder geográfica muito interessante com a nossa sociedade, assim, que se forma também numa estrutura de poder que favorece esse totalitarismo, de certa forma, que é a estrutura de que você tem as pessoas que participam da sociedade ficam no centro e a periferia, o que fica a margem da sociedade vai ficar nas periferias, né? E é isso que acontece também no capitalismo, por exemplo. Então esse grande irmão, esse Big Brother é realmente quem tá vigiando. E quem é que tá vigiando? No programa de TV, quem é que vigia, né? Quem é que decide o que acontece? Nós. Quer dizer, não existe uma estrutura de poder. Existe esse grande irmão, é uma entidade que não se sabe que tá aí um grupo de pessoas decidindo o que vai acontecer ou não com as pessoas que fogem ao padrão de comportamento. Não temos... A gente vai ver que tem alguns níveis sociais, mas é bem mais estratificado a sociedade. E a gente tem o Winston, que trabalha para o partido, que é dividido em ministérios. A gente vai ver como é que a gente divide os ministérios no partido. Quando vocês forem ler, que tá bem no comecinho os ministérios, qualquer semelhança com a atualidade, sabe, é muito bom essa parte. É uma coisa interessante também para ler mas vai ter o vídeo, gente, para ler o 1984, é perceber também a questão do absurdo. O absurdo nos nomes das coisas, que se formam da estrutura política. E tem uma razão desse absurdo acontecer. E aí o Winston, ele se questiona muito em pensamento essa estrutura. Por que ele tá ali? Por que aquilo funciona dessa forma? E ele não concorda com aquilo ali, ele passa a não concordar cada vez mais. E isso vai fazer com que ele tome algumas atitudes que a história vai avançar pra gente ver o que vai acontecer com ele. Uma outra coisa interessante também é que o mundo, sendo um mundo vigiado e totalitário, e que você tem que fazer tudo que as leis que estão ali naquele partido determina, e isso envolve inclusive o casamento, filhos e tudo. Além disso, tem uma coisa bem aterrorizante aqui, que os regimes totalitários e distópicos normalmente em que punem as pessoas que vão sair desse padrão. E aqui realmente acontece isso, mas a forma, o jeito que acontece é mais assustador, porque é diferente, né? A gente vai ver que ele não só elimina aquela pessoa, ele não precisa mostrar que está eliminando em praça pública ou algo do gênero, assim como tem nesses ditadores, assim. Ele não precisa mostrar para que ninguém tenha empatia com aquela pessoa sendo torturada, alguma coisa assim. Eles deixam as pessoas saberem que existe a tortura. Todo mundo, inclusive, vigia todo mundo. Existe essa educação para que todo mundo vigie os outros, para que mantenha essa coisa do partido. E quando as pessoas vão ser punidas na calada da noite, com o mínimo de testemunhas possíveis, essas pessoas são tiradas ali da sociedade, levadas para um lugar que a gente depois vai saber que lugar é esse. E para as pessoas que estão ali convivendo, que podem ou não sentir falta dela, aquela pessoa ela é simplesmente apagada, os registros dela são apagados. As pessoas começam até a tratar como fulano trabalha aqui, os livros são reescritos, as notícias sobre essas pessoas são apagadas ou reescritas, e isso também, a própria história, ela é escrita o tempo todo pelo pessoal do partido, né? Foi a leitura mais recente que eu fiz. Que vídeo enorme esse! Puxa, queria fazer depois mais vídeos mais curtinhos, mais objetivos, né? Tomara que você tenha chegado até aqui. Você é um vencedor se chegou. E me conte então, o que você andou lendo desde março, mês passado. Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar.